Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos meditar em mais 3 capítulos, capítulo 16, 17 e o capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 16, ele começa dizendo assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Muitos podem olhar assim para Sarai, ela vai ter o nome dela mudado daqui a pouco para Sara, e falar assim: nossa, mas ela desistiu tão rápido. Não foi tão rápido. Sara aqui, ela já está agora com 75 anos. Ela já não tem mais o seu ciclo menstrual, ela está olhando para o seu corpo físico que está envelhecendo, e ela entende, é impossível de eu ter filho. Então ela busca um caminho, que era um caminho cultural daquela época. Então ela vai oferecer uma serva egípcia, Agar, para que Abraão pudesse ter filhos com ela. Quando você lê o capítulo 16, entenda isso. Vai ter momentos na nossa caminhada que a nossa esperança vai falhar. Mas o maior erro é buscarmos uma solução com os nossos braços, da nossa força, do nosso jeito. Não tem jeito melhor que não seja o jeito de Deus. Porque do verso 2 ao verso 5, nós encontramos o quê? Nós encontramos Sarai e Abrão procurando um caminho deles, não de Deus. E quantos caminhos que nós entramos que não são os caminhos de Deus? Sarai, ela vai buscar uma solução que é uma solução dela. O verso 4, olha, diz assim: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E aí vamos ver a Agar, que era serva de Sarai. Quando ela engravida, ela já vai começar a olhar com soberba, com desprezo para a sua senhora. Tem uma das coisas que eu e você precisamos entender. A soberba pode aparecer. Já viu aquela frase? Quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. Agar sabia que o sonho de Abraão e de Sarai era ter um filho. E agora, porque ela tem um filho, deixa eu dizer algo para você, ela vai querer pisar na sua senhora. O verso 5 e 6 diz assim, vamos no verso 6, verso 6. Verso 5 e 6, verso 5. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sara: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Aqui nós já vemos algo interessante. Porque quando a liderança enfraquece, Abraão, ele é o líder da casa. E nesse momento, ele entrega a decisão para Sarai. Posso te ensinar algo? O capítulo 16 está nos ensinando. Se você é um líder, seja líder. Não transfere a responsabilidade para outro. E agora o verso 7 mostra que o anjo do Senhor vai ter que intervir. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeitai a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Tem um padrão bíblico, deixa eu te ensinar isso. Deus sempre vai se levantar em favor dos oprimidos. E agora Deus intervém na vida de Agar, fazendo a ela uma promessa que o seu filho, que é Ismael, ele será uma grande nação. E aí nós vamos chegar no capítulo 17. Capítulo também muito importante. Por quê? Porque é o capítulo onde começa a circuncisão. O que é a circuncisão? Era cortar o prepúcio do pênis da criança. Isso era um sinal da aliança. Olha, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro.
estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aqui é o momento que Deus vai estabelecer uma aliança com ele. O capítulo 17, eu gosto muito de ver na perspectiva que Deus está renovando as promessas sobre Abraão. Deus vai fazer isso. Você tem percebido ao ler a história de Abraão que Deus está sempre renovando as promessas. É assim comigo, é assim com você. E aí Deus se revela como Deus Todo-Poderoso. Olha como que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer um, é o Deus Todo-Poderoso. E aqui, no verso de número 4 até o verso 14, no verso número 4 diz assim, ó, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Deus agora está renovando a aliança. Deus muda o nome, porque naquela cultura o nome falava muito de quem a pessoa é. E como Deus estava fazendo Abrão, pai de multidões, pai de nações, o nome dele é mudado para Abraão. O nome de Sarai é mudado para Sara. E Deus ele faz essa aliança com Abraão. Sara seria mãe de nações. A promessa não vem só sobre Abraão, vem sobre toda a sua casa. Eu sempre gosto de declarar isso na minha casa. As promessas de Deus não é para um indivíduo da família, é para toda a família desfrutar. E aqui Deus renova a aliança. Deus anima novamente Abraão e Sara. E aí o verso 19 do capítulo de número 17, então Deus respondeu, na verdade Sarai, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança. Então, agora Abraão com 99 anos, muito tempo se passou, desde o dia que Deus fez a promessa. Mas agora a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. E Deus está sendo muito claro, não só falando que ele vai ter o filho, mas agora Deus dá detalhes. Deus fala até mesmo o nome do filho. E aí chegamos no capítulo 18. E o capítulo 18, ele começa assim. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Maré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Nós vamos ver aqui agora a visita de 3 anjos. E dentro dessa visita, desses 3 anjos, nós vamos descobrir, lendo o capítulo 18, talvez você já leu ou vai ler, que um desses anjos é o próprio Deus. Você vai encontrar ao longo do Velho Testamento a expressão anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor não se refere a um ser angelical, a um anjo criado por Deus, mas é uma referência ao próprio Deus. E Abraão é o anfitrião. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer assim, que muitos hospedaram anjos sem saber. Nós estamos perdendo essa característica de hospedar pessoas, mas a Bíblia fala que muitos, sem saber, hospedaram anjos. 3 anjos chegam na casa de Abraão. 3. E aí o verso 9, olha comigo o verso 9. Deixa eu voltar aqui no verso 9. Ele diz assim, onde está Sara, sua mulher? Perguntou. Ali na tenda, respondeu ele. Então diz o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E aqui é Deus dizendo, olha, eu falei com você no capítulo anterior que o nome dele é Isaque, e agora eu vim para dizer, o filho está chegando. O filho está chegando. Então deixa eu dizer algo para você. Quando Deus nos dá uma promessa, creia na promessa. Ela vai chegar. Quantas promessas você está carregando, assim como Abraão? E Abraão agora, o marido, Deus está dizendo para ele, olha, eu vou entregar a você o filho tão esperado. Abraão esperou por anos e anos e anos e anos. Permaneça esperando. E aí nós chegamos no capítulo de no verso de número 16. O verso de número 16. Porque o verso 16 é o momento que Deus diz assim, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Abraão, a cultura de Abraão é a cultura até hoje dos beduínos. Quando alguém vinha na casa dessa pessoa, e até os dias de hoje é assim, quando a pessoa ia embora, ela acompanha ele até o limite da cidade.
Abraão está acompanhando. 3 anjos chegaram, Abraão permanece caminhando com um, e esse um que Abraão está caminhando é o próprio Deus. 2 vão para Sodoma e Gomorra. E aqui é o momento que Abraão vai interceder para o Sodoma e Gomorra. Abraão vai dizer assim, olha, verso de número 28. Ele diz, se encontrarmos ali 50 justos, Deus diz, eu não vou destruir. 45, ele assistiu 40, 30, Abraão começa a interceder. Aqui nós temos talvez uma das grandes expressões, já no início da Bíblia em Gênesis, do poder da intercessão. E Deus disse, ó, se tiver ali, verso de número 32, finalzinho do verso 32, por amor aos 10 não o destruirei. Abraão vai falando 50, 45, 40, 35, 30, Deus diz, se tiver 10 justos, eu não destruo. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, e Deus ouve a intercessão. Eu quero terminar essa aula, e você lendo o capítulo 18, trazendo à sua memória isso. Há um poder na intercessão. Seja um intercessor da sua casa, da sua família, interceda, porque há poder na nossa intercessão. Eu abençoo sua vida. Amanhã eu te encontro aqui nesse desafio. Nós vamos ler a Bíblia toda juntos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.